Eu quero que vocês recebam nessa hora, com muito carinho, a pastora Marisângela Siqueira, que vai falar sobre casamento aqui nesta tarde. Aplauda o Senhor Jesus. Boa tarde, graça e paz, tudo bem? Eu sou a pastora Marisângela, da Comunidade Evangélica da Zona Norte, em Vila Isabel, ali pertinho da UERJ, do Maracanã. Estamos ali servindo ao Senhor. Sou esposa do pastor Márcio Rocha, que está ali, há 33 anos, somos casados. Somos pais de Pedro, Júlia, avós de Manuela, de Isabela. E é uma honra estar aqui com os irmãos, ter ouvido os irmãos que nos precederam. Obrigada pelo convite, Suelen, toda a equipe que esteve conosco aí, nos abençoando nesse convite. E pastor Marinho, é uma bênção estar aqui. Aproveitar até que o pastor Marinho está entrando ali. Eu estou assim, muito impactada com esse evento, sabe? Mesmo. Irmãos, eu vou falar sobre casamento um pouquinho, prometo ser bem rápida para que a gente possa seguir aí, tem tanta coisa boa, mas eu preciso dizer uma coisa. É tremendo o que está acontecendo aqui, você concorda comigo? É tremendo um mover como esse, dentro de um shopping, e eu estou dizendo, não será o primeiro. Deus está trazendo um vento de avivamento sobre a igreja, e a igreja está retomando as 7 montanhas de influência da sociedade. Só quem crê junto comigo que a igreja do Senhor que está aqui, levanta a tua mão. Nós somos igreja aqui para concordar, igreja de vários lugares. Eu acho que eu não conheço a maioria aqui, eu não sei de onde você é, mas aonde você está, naquele território, o Senhor está ligando esta palavra também. Amém, queridos? O Senhor está trabalhando nas 7 montanhas de influência da sociedade. O inimigo, durante muito tempo, ele quis fazer assim, com a igreja. Fica aí dentro, fica aí no seu templo, fica guardadinho aí. Não se meta. Não se meta onde? Não se meta em governo, não se meta em família, não se meta em artes e entretenimento, não se meta onde? Não se meta na educação, né? E todas essas, não se meta nas mídias. Isso não é para vocês, mas o Senhor tem despertado a sua igreja, que com autoridade e capacidade dada por Ele, tem avançado para entrar nessas montanhas de influência com autoridade para fazer a diferença e para curar essa terra. Amém, queridos? Para curar essa terra. Então esse evento é algo sobrenatural. Esse evento é algo tremendo, tá? O Senhor está movendo. Nós temos orado no nosso território e há um tempo atrás, anos, né? Já tem anos que a gente anda no nosso território orando, a gente caminha em volta de Maracanã, de Maracanãzinho, porque é ali, né? A gente está ali do lado, né? A gente vai andando, né? Então a gente vai, faz as nossas caminhadas de oração, e a gente rodeava o UERJ, a gente profetizava avivamento, e enquanto a gente andava, anos atrás, o Senhor falava pra gente assim: vou levantar um fogo de avivamento, as grandes cruzadas evangelísticas vão voltar nos grandes estádios. Amém? O Senhor falava, bradava, e aquilo parecia tão impossível, e agora está acontecendo. Amém? Os estádios estão sendo tomados pelas cruzadas de novo, né? Pelos moveres de avivamento, de adoração. Semana passada tivemos o Aviva Universitário na UERJ, irmãos. Tem rodado o Brasil inteiro, chegou lá na UERJ, foi lindo. Milhares de jovens, estava lá também? Milhares de jovens ali adorando ao Senhor na UERJ. E o que até a Jennifer estava falando aqui, desse avivamento no meio dos adolescentes e dos jovens, tá? O Senhor está movendo nos adolescentes e nos jovens. Essa geração vai se levantar para abrir célula dentro das escolas, dentro das universidades, dentro dos condomínios. E se ele é seu filho, seu neto, seu parente, ou é da igreja, não o trate como, ai, tadinho, ele não tem idade para isso. Ele não está preparado, porque o tráfico acha que ele está preparado para com 9 anos botar um fuzil na mão dele. E às vezes a gente acha que ele não está preparado para pregar o evangelho dentro da escola.
né? Fazer uma célula com os amigos. Então, e nem vamos tratá-los como, ai, tadinhos, são imaturos, não sabem de nada. O Senhor está avivando essa geração, você crê? Amém? O Senhor está levantando os adolescentes, os jovens. O Senhor está fazendo um mover pela educação cristã em todo o Brasil. Só em 2024, estatística isso, foram abertas 4.000 escolas cristãs no Brasil. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aquilo que o inimigo estava, né, entrando ali pela educação desde cedo, com as ideologias, filosofias humanistas, querendo roubar os nossos filhos da presença de Deus. O Senhor tem se levantado com o mover na educação. Amém, queridos? As escolas cristãs têm sido abertas. Nós mesmos, como igreja, nunca pensamos em abrir escola. Mas é o 3º ano da escola da igreja, porque o Senhor falou, não adianta ficar reclamando se não fizer nada. Se levanta. E nós abrimos o Instituto Educacional Propósito, a escola referência de toda a Zona Norte, para a glória de Deus. Amém? E ali, né, o nosso slogan, Instituto Educacional Propósito, discipulando gerações. Nós cremos que dali sairão homens e mulheres, discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo, para impactar todas as áreas da sociedade. E nesse mover que o Senhor tem nos mostrado e falado, desse avivamento em todo o Brasil, né? Ali com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, o Senhor me fez voltar a falar sobre casamento. Por que voltar, pastora? Porque era algo que eu já fazia, né, lá atrás. Tem esse meu livro, Casamento ao Máximo, ele está na 6ª edição. Então tem mais de 20 anos, é algo assim, né, antigo, que eu estou agora retomando por uma ordem do Senhor. Porque quando a gente fala das gerações e que o Senhor está movendo nas gerações, a gente tem que chegar dentro de casa, sim ou não, irmãos? Não é verdade? Porque tudo começa dentro de casa. A gente tem que voltar lá naqueles que foram levantados e chamados para serem os guardiões dessa geração, os guardiões desses propósitos que são os nossos filhos. E nós vemos cada vez, quem aqui é da área, né, da terapia, né, eu sou psicanalista também, então quem conhece bem essa área sabe, quando você precisa tratar uma criança, é porque primeiro você precisa tratar a família dessa criança, não é? E muitas vezes você só trata a família, que você nem precisa mais tratar a criança. Quando a família cura, a criança cura. Quando a família cura, o adolescente cura. E é por isso que eu acabei voltando, né? O Senhor me deu essa direção e falou, volta, reedita o teu livro, né? Refaz, repagina, deixa bonitão, traz uma edição nova, comemorativa e volte a ministrar sobre as famílias, sobre os casamentos. E eu já quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre o teu lar, que todo levante do inimigo, todo ataque sobre a tua vida, a tua descendência, que caia por terra em nome de Jesus, amém? Que seja um tempo de cura, um tempo de restauração, e que o Senhor venha ministrar aos corações, em nome de Jesus, amém? Então esse é o livro, né? Casamento ao Máximo. Os melhores dias do seu casamento estão por vir. Aí tem as solteiras, pastor, eu ainda não sou casada, mas vai casar em nome de Jesus. E já vai casar preparada, né? Já ali habilitada, já buscando, né, nessa área para a tua vida. Então, atrás desse livro está escrito assim, né? Que para você não se case sem ler este livro, né? Não se divorcie sem passar por ele e tentar, né? Ou não se case novamente sem antes aprender o que ele pode te ensinar. Porque nós precisamos buscar as respostas em Deus daquilo que não deu certo na nossa vida. Amém, irmãos? Precisamos voltar para Deus. Davi, quando vai levar a arca e dá tudo errado, o que ele faz? Ele não vai tentar de novo e de novo. Não, ele para tudo. Senhor, como trarei a arca do Senhor? Como que eu faço?
Eu fiz alguma coisa errada, por isso que deu errado. Mas eu sei que é propósito, eu sei que é promessa. E o Senhor orienta Davi. E o Davi vai lá, refaz o caminho e dá tudo certo em nome de Jesus. Amém? Eu quero dizer que o Senhor é o Deus que refaz caminhos, que orienta e que te diz como fazer. Ele nos ensina, o Espírito Santo nos ensina sobre todas as coisas. Amém? Então eu tenho, na verdade, uma série ao máximo, é casamento ao máximo. Eu tenho juventude ao máximo também. Eu e pastor Márcio fomos pastores de jovens por quase 15 anos, né? Então temos uma história longa aí com os jovens. Fomos pastores do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, né? Tivemos uma grande multidão de jovens. Nós reunimos cerca de 2.000 jovens todos os sábados. E foi uma época muito tremenda na nossa vida. E esse livro ficou aí como uma marca desse tempo nosso, né? Também estou reeditando, estou relançando. E o meu terceiro título é Vida Emocional ao Máximo, que é uma área que eu gosto muito, cura interior. Esse livro já teve um tema, um outro título que era Tome as rédeas de suas emoções. Essa é a proposta do livro, né? E agora ele sai como Vida Emocional ao Máximo, que é fechando essa série ao máximo. Então vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre esse tema e aquilo que o Senhor me deu. Por que casamento ao máximo? Se tem casamento ao máximo, é porque também tem casamento ao mínimo. Sim ou não, gente? Né? E eu quero dizer que o Senhor não nos chamou para nos conformarmos com qualquer coisa. Amém? Um casamento mais ou menos, todo casamento é assim. Né? A gente vai vivendo um casamento que no final a gente fala assim, mas eu acho que todo casamento é assim. Eu acho que esse casamento abençoado, esse casamento feliz, isso é utopia. Não, queridos. A palavra diz que a vontade do Senhor para nós, ela é boa, ela é o quê? Perfeita, e ela é o quê? Então, se esse casamento não está, né, nessas condições, é porque o Senhor ainda precisa agir. Amém? E você precisa almejar e enxergar. Eu vou viver um casamento que seja de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, nós precisamos entender que não é uma utopia, que a nossa proposta não é, como a Jennifer falou aqui, né, que ela falou, estigmatizada por um divórcio. E aí você fica presa num relacionamento terrível para não ganhar um estigma, né? Por quê? Por causa da família, por causa da sociedade, por causa dos filhos. Irmãos, Deus não tem isso para nós. O que Deus tem para nós, para os seus filhos, né, é sempre abençoado, é dupla honra, amém? É vitória, né? É terra que mana leite e mel. Não é essa coisa do, não, vou ficar aqui. Não mexe não. Por quê? Porque vai afetar fulano, vai afetar aqui. Não, irmãos. O Senhor é o Deus que nos leva a viver a vida plena, né? A plenitude da sua promessa. Então a proposta é um casamento ao máximo. Sabe, com tudo aquilo que é promessa de Deus para mim, para a sua vida. E quando eu falo casamento, eu estou falando de família, eu estou falando da sua descendência. Você recebe, querido? A bênção da descendência, sabe? A bênção das gerações. Amém? Os nossos filhos, diz a palavra, serão coroa de honra. Não é de vergonha, coroa de honra na nossa cabeça. Não se conforme com menos que isso. Pastora, mas meu filho está desviado, está afastado. Continue orando, continue profetizando, continue declarando. O meu filho é coroa de honra, a minha filha é coroa de honra, é chamada, é escolhida. O Senhor vai fazer a obra. Amém, queridos? Porque a promessa não é só sobre nós, é sobre nós e a nossa descendência. Farei uma aliança perpétua, diz a palavra, com você e com a sua descendência. Amém? Então a aliança que Deus tem não é só comigo, é com a minha descendência. E nós estamos em dias de ativar a vida dos nossos filhos para o ministério. Amém, queridos? Às vezes a gente consagra o filho, né? Vai ser médico, vai ser advogado, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser um filósofo. E aí a gente esquece de consagrar os nossos filhos ao ministério. Senhor, eu quero te entregar meus filhos para o ministério.
né? Se é de ensino, se é de louvor, se é de pregar. Não sei qual é o ministério, mas eu estou consagrando e ativando o ministério dos nossos filhos. Isso é dar destino profético para a nossa casa. Se você não der destino aos seus filhos, o mundo vai querer dar, o diabo vai querer dar, os influencers vão querer trazer, não é? Mas nós não vamos deixar essa brecha, não. Nós vamos dar, diga comigo, destino profético aos nossos filhos. Amém? A nossa casa, em nome de Jesus. Então vamos conversar aqui rapidinho, 5 minutinhos, sobre um pouco esse livro, Casamento ao Máximo, os melhores dias do seu casamento estão por vir. Pode? Eu tenho um negócio para passar. Eu ia falar, pode passar, eu posso passar. Eu posso passar, né? Então está aqui esse trabalho, né, que a gente está aí refazendo, retomando. Pastora, tem o livro aí? Não tem, não chegou ainda está em processo, mas você pode me seguir aqui no @Marisângela Siqueira, é meu Instagram, que quando sair vai estar lá, né? Vai estar tudo divulgado lá e você acompanha então esse trabalho aí que a gente tem feito. Marisângela com S, tá? Marisângela Siqueira, Siqueira com S também, tudo junto, é o meu Instagram. Essa é minha família, gente. Queria apresentar para vocês minha família, né? Aqui que é o negócio, a luzinha, tem uma luzinha aqui, mas não sei onde é não. Mas só para você saber, né? Aqui, pastor Márcio e eu, somos casados há 33 anos. Pedro, lá na ponta, é o mais velho, nosso filho primogênito, que tem 31. Nossa nora, Dauana, a nossa netinha, Manuela. E a filha é a Júlia, casada com o Mateus, e a nossa netinha, a Isabela, né? Essa é a nossa família. Não somos uma família perfeita, mas somos uma família que teme ao Senhor. Amém, queridos? A família que teme ao Senhor será abençoada nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Bom, eu quero denunciar. Quero fazer uma denúncia, né? Agora, foi o vento, gente, derrubou a lixeira. Mas, é até espiritual isso, né? Eu falei, vou fazer uma denúncia. E o que abriu ali? O lixo. Eita, meu Deus. Tudo é espiritual para quem é espiritual, né? E eu vim denunciar um ciclo que o diabo estabelece dentro de uma casa quando ele quer levar o divórcio. Tá? Toda vez que o diabo quer levar uma casa ao divórcio, ele vai vir estabelecer um ciclo. E aí você vai ouvir e falar, meu Deus, ela estava lá em casa? É porque as artimanhas são as mesmas. Você identifica por causa disso, né? São as mesmas artimanhas. Mas quando nós denunciamos as obras das trevas, amém, queridos? Elas caem por terra porque não suportam a luz de Cristo e a luz do Evangelho. Então, pensa bem, um casal, né, se casa, declarando amor, vai no altar, até que a morte nos separe, e ali todo aquele momento e aquele plano para estarem juntos para sempre. Mas em algum momento, alguma coisa acontece, alguma coisa desanda, não é? E nós precisamos identificar o que acontece. O que acontece, irmãos? Uma das frases do livro. Às vezes, nos acostumamos tanto com uma pessoa que paramos de enxergar nela aquilo que todos enxergam. Rotina, né? A gente se acostuma tanto porque a gente convive todo dia. E a gente para de enxergar aquilo que todos enxergam. Irmãos, desânimo não dá em cadeira nem árvore. Olha para essa cadeira aí, vê se a cadeira está desanimada. Tá não, né? Ela é cadeira, ela não está animada, desanimada. Isso é pra gente. Então tudo na vida tem a fase do desânimo, até no casamento. Sim ou não, gente? Não é? Começa uma faculdade toda animada. O quarto período está como? Jesus, misericórdia, me dá graça. Começa uma pós, animada. Quando 6 meses depois você já está, Senhor, isso não acaba nunca. 6 meses estão parecendo 6 anos.
Então nós temos que estar preparados, irmãos, para lidar com fases de rotina, fases de desânimo, e termos a sabedoria de Deus para passar por eles. Amém? Porque deixa eu te dar uma boa notícia, desânimo dá e passa. Amém? Ele dá e passa. Você tem que, por isso que a Bíblia toda fala sobre perseverança. Persevere. Você tem que ficar firme. Então, você casa com alguém, e quando você casa com alguém, você fala para sua amiga assim: ah, você vai casar? Vou. E como é que ele é? Como é que é seu noivo? Ah, ele é maravilhoso. Olha, Deus sabia o que eu precisava. Mas é assim, perfeito para mim. É? Mas por quê? Não, porque assim, eu sou muito agitada, você sabe, né? Sou super agitada, estressada, sou ligada no 220. E ele é calmo. Ele é tranquilo, ele era tudo. Olha, Deus encaixou assim, né? Ele é tranquilo, ele é calmo, ele me acalma, ele é aquela paz. Aí chega na fase, né, do acostumar, da rotina e do desânimo, né? Aí quando você vai falar dele, da calma dele, né? Aí você encontra a amiga depois dos anos e fala assim: e aí, tudo bem? Você casou? Casei. Como é que é seu marido? Ah, é um lerdo. Lerdo, parado, não se mexe, não anda, se eu não fizer, não faz, se eu não empurrar, não vai. Opa, mas não era calmo? Não era tranquilo? Não era o seu suquinho de maracujá? Agora ele é lerdo, agora ele não anda, agora ele é parado, agora ele te irrita? Não é assim? Ai, quem é seu noivo? Ah, é aquele calvo ali, ó, aquele bonitão calvo. Aí passou um tempo, quem é seu marido? O careca ali, ó, da esquerda. Né? A gente vai mudando aquilo que a gente tinha de referência. Eu digo que a gente está com... Muda os óculos, né? As lentes. A gente só olhava a qualidade. Agora a gente só enxerga defeito. Olha para a pessoa e só enxerga defeito. E é nessa hora que esse ciclo começa. Porque quando eu olho para o meu cônjuge, estou falando para homens aqui também, que estão se identificando, tanto que o primeiro capítulo do livro é Acho que não amo mais o meu cônjuge. É a coisa que eu mais escuto no gabinete, quando vou aconselhar sobre isso. A primeira coisa que a pessoa faz é duvidar se ama mais, se ainda ama, né? E ali, por quê? Porque você está com a lente dos defeitos ativada. E aí, você só enxerga defeito. E por que você só enxerga defeito? Tudo que ele faz ou que ela faz te irrita. Você começa com um ciclo de irritabilidade. É o primeiro sintoma dentro desse lar, que é o ciclo que vai estabelecer o divórcio. Irritabilidade. Tudo que ele faz te irrita. Se ele chega cedo, te irrita. Se ele chega tarde, te irrita. Se ele liga, te irrita. Se ele não liga, te irrita. Se ele janta, te irrita. Se ele não janta, também te irrita. Tudo que ele faz te irrita. Se ele está vendo televisão, se ele ri alto, se ele conta piada, tudo começa a te irritar. A mulher principalmente, né? Ela começa a ficar irritada com tudo. Mas a verdade é que a sua lente de defeitos é que está ativada. E por que tudo que ele faz te irrita, você rejeita? Você começa a rejeitar. Tudo que ele faz te irrita. Então, você começa a rejeitar. Rejeitar com palavras que muitas vezes são mais duras, com respostas que não são carinhosas, são mais secas. Você começa a rejeitar em fazer, né, em servir, porque não estou colocando aqui que a mulher tem que servir o marido. Um serve ao outro em amor. Amém, queridos? O servir tem que estar dentro da nossa casa. Sabe, eu sirvo. Gente, eu trabalho. Tenho o maior prazer lá de servir a todos. Eu estou na igreja, sou a pastora da igreja. Eu sirvo a todos com o maior amor. Na minha casa eu não vou servir. Na minha casa não. Que o melhor de nós não fique para os de fora, amém, queridos? Que o melhor de nós fique para a nossa casa. Então, aquele servir um para o outro, servindo ao outro, aquilo começa a acabar. Por quê? Isso é uma maneira de rejeição, né? Eu sei que ele gosta disso, mas eu não vou fazer. Eu sei que ele queria que eu fosse tal lugar com ele, mas eu não vou.
Você começa a rejeitar, porque você está com esse ciclo de irritabilidade ativado e a sequência disso é rejeição. E a maior rejeição, no caso das mulheres, então, será na vida sexual. Será na cama. Aí você começa, né? Ele fala, bem, você já está vindo. Espera aí que eu estou arrumando o armário. 11 horas da noite. Não, espera aí que eu tenho... Olha, não estou aguentando, não vou conseguir dormir com essa pia, com essa sujeira, não vou, ó. Você começa a criar situações para o afastamento sexual. E essa é uma grande brecha, irmãos, que nós damos no casamento. É uma brecha para o inimigo entrar. Por quê? Porque a comunhão é interrompida. Sabe? A unidade é interrompida. Qual é a unidade do casal? Não é se tornar uma só carne? E ali você quebra a unidade desse lar. Quando você deixa tocar na sua vida sexual. Então, olha o ciclo, hein? Fica comigo. Você colocou a lente dos defeitos. Tudo que ele faz te irrita. Porque tudo que ele faz te irrita, você rejeita. Com palavras, atitudes e sexualmente falando também. Tá? Você rejeita. Por que você rejeita? Homem tem uma reação internalizada, não é pensada, não é planejada, tá? É porque ele é homem. Você entende que fomos criados diferentes? Amém? Nós reagimos e agimos de formas diferentes. Estão querendo feminilizar os homens. Mas Deus os criou masculinos, amém? Né? Estão querendo diminuir a masculinidade, diminuir o sacerdócio, mas nós como igreja do Senhor não concordamos com isso. As mulheres, mulher crente não é feminista, é feminina, amém? E isso é uma bênção para nós, mulheres segundo a palavra. Isso não nos diminui e nem nos faz mais fracas, pelo contrário, mais fortes em Deus. E homens no seu papel. Gente, se você for estudar a constituição neurológica do homem, é completamente, a hormonal, neurológica, é completamente diferente da mulher. Não tem como funcionar igual, não, nunca. E às vezes a gente quer que o outro pense igual a gente, mas não vai acontecer. Então, o homem tem uma reação à rejeição. Mulher, quando se sente rejeitada, chora, sim ou não? E fala, né? Fala com a amiga, fala com a mãe, ela transborda, né? A mulher transborda. O homem não. A reação do homem à rejeição se chama agressividade. Ele fica nervoso. Ele fica alterado. Ele fica agressivo. E eu não estou falando aqui de uma agressividade que é crime, de bater, nada disso, amém, irmãos? Estou falando de um comportamento, de uma fala, né, de uma atitude que quer ferir o outro, né? Com palavras, com atitudes, mas não é consciente, não é planejado. Ele não diz assim, eu vou fazer isso com ela, eu vou falar assim com ela, eu vou... Não, é a reação dele à rejeição. Ele não sabe lidar com rejeição. E aí ele reage de uma forma mais forte, de uma forma mais agressiva, de uma forma mais violenta, né? No sentido de, por exemplo, né? Você ama ir na casa da sua mãe domingo. E aí ele quer te atingir porque ele quer reagir àquilo que ele está sentindo, que é a rejeição. Então, ele para de fazer aquilo que ele sabe que é importante para você. Ou seja, ele sabe tocar na ferida, ele sabe como ferir, ele sabe como magoar. Isso não é um planejamento que ele faça, é a reação dele ao sentimento de rejeição. Estou falando como psicanalista aqui também, tá? Explicando como que funciona toda essa parte de reação. Cada um tem uma reação, né? E essa reação, esse bate e volta do homem, aí você fala assim, meu marido está grosso, não é assim? Está ignorante, né? Ele está muito duro com as palavras, ele não está mais me ajudando, ele não está mais fazendo nada por mim, ele está me ignorando, ele está, né, me deixando de lado, ele faz tudo para os outros, não faz nada para mim. Mas, na verdade, é uma reação um tanto, né, de agressividade mesmo
ao sentimento de rejeição, que ele não sabe lidar e ele nem tem consciência de que tem, que está sentindo, tá? Vamos lá no ciclo, para fechar e entender? Ó, lente dos defeitos. Se eu estou com a lente dos defeitos, tudo que ele faz me irrita. Irritabilidade. Porque tudo que ele faz me irrita, eu rejeito, afasto. Porque eu rejeito, ele agride. Ele ataca, né? Ele reage. Ele fica extremamente nervoso. Porque ele agride, eu rejeito mais ainda. Entendeu? Aquela atitude dele me faz rejeitar mais ainda. Me faz não querer. Aí que eu não quero sexo mesmo. Aí que eu não quero mais nada fazer para ele. Aí que eu não quero mais, né? E aí, olha o ciclo como que vai aumentando. Você rejeita mais ainda, ele agride mais ainda, né? E tudo que ele faz te irrita, e quanto mais você rejeita, mais insuportável vai ficando esta comunicação, vai ficando este lar em termos de comunhão, né? Se para de servir um ao outro, se para de amar realmente um ao outro, até o respeito vai sendo ali ferido, palavras duras demais começam a serem ditas, né? Atitudes mesmo até de abandono, né? Muitas vezes até de uma negligência emocional começam a acontecer para ambos os lados. Por quê? Porque esse ciclo está só crescendo e sendo fortalecido. Até um ponto que se diz assim, não tem mais jeito. Não temos mais jeito. Uai, mas a gente não se amava? A gente não se honrava? A gente não se respeitava? A gente não, sabe, não decidiu construir uma vida juntos? Como que isso aconteceu? Irmãos, percebam. Quando esse ciclo se estabelecer dentro da sua casa, se levante, porque é o diabo querendo levar a tua casa ao divórcio. É só isso. Só isso. Depois que separar, vira até amigo. Como é que pode, né? Mas enquanto está ali, o diabo vai trabalhando. Pastor, isso tem jeito? Tem. Há algo difícil demais para Deus? Há algo difícil demais para Deus? Há algo que o Senhor não possa fazer? E de forma muito prática, é reconhecer quando esse ciclo está estabelecido. E aí, o segundo capítulo do meu livro, estou no capítulo 2 ainda, hein, gente? Se chama, e eu não vou terminar o livro não, vai ficar no 2, tá? Vai ficar com gostinho de água na boca. Admiração, o alimento do amor. Você está entendendo? Você está aqui comigo? Se eu estou dizendo que eu não admiro mais em nada, isso me irrita, eu rejeito, ele agride, eu rejeito mais ainda, e isso vira, né, esse ciclo, a cura é eu voltar a admirar. Ou seja, eu vou tirar a lente dos defeitos com a qual eu estou olhando para aquela pessoa o tempo todo, eu vou de novo, vou trocar o óculos. Você vai pegar a lente das qualidades, você vai colocar. E você vai falar assim, não, peraí, não é possível. Eu casei com esse homem, eu disse sim. Alguma coisa de bom esse homem tem. E eu vou começar agora a fazer esse exercício, claro, tudo debaixo de clamor, de oração, né? Faz propósito. Lá em casa, meu filho, eu quando começo a orar, eu abro a porta, mando o diabo sair. Faço até ato profético. Abro a porta. Quando começa um espírito de confusão dentro da minha casa, eu falei, o quê? Aqui dentro não. Abro a porta, pode sair. Aqui você não tem lugar. Amém, queridos? É mulher de oração, é no altar, o Senhor vai te dar graça. Mas você vai ter que fazer o exercício também. Você vai falar assim, estou tirando a lente dos defeitos, estou colocando a lente das qualidades. Pastora, mas não tem nada para admirar nesse homem. Então você é doida. Como é que você casou com alguém que não tinha nada? Não é verdade. É impossível. É que a gente para de enxergar. Vamos ler essa frase aqui comigo? Às vezes, tanto com uma pessoa, que paramos de enxergar nela aquilo que todos enxergam. Tá? Então, volte a admirar. O que, pastora? Qualquer coisa. Dirige bem? Admira.
É uma pessoa alegre? Admira. É um bom pai? Admira. É trabalhador? Admira. Cozinha? Admira. Não cozinha nada, mas gosta de comprar, é farturento, né? Gosta de sair. Admira. Amém. Admira. Alguma coisa você vai achar com certeza. Comece a admirar. Não, é um homem de oração, é um homem, sabe, alegre, é um homem... Volte a admirar. E mães, eu não estou falando aqui de história da carochinha, nem de que eu fui pesquisar em algum livro, não. Isso é a história da minha vida. Né? Estou falando de testemunho. Eu casei apaixonada, super apaixonada, né? Trabalhávamos na igreja juntos, lideramos uma célula juntos, e ali nós nos conectamos ministerialmente, né? E emocionalmente, e nos casamos, jovens, né? Jovens, você deve até falar assim, nossa, ele é vó. Né? Mas nos casamos ali, ele tinha 25 anos, eu tinha 20 anos, quando nos casamos, 19 para 20 anos, e casamos apaixonados, casamos, né, felizes. Mas chega aquela fase que chega para todo mundo. E quando eu casei com ele, eu sabia, ele é o oposto de mim. Só eu que casei com o meu oposto? Alguém aqui? Alguém está comigo? Casou com o oposto de si mesmo? Né? Mas, por que eu admirei ele? Justamente porque ele era diferente de mim. Eu não ia aguentar outra de mim. Aí eu fui procurar alguém totalmente diferente. E eu admirava essa diferença, né? Eu sempre fui mais séria dos estudos, mais assim, né? CDFzinha. Meu marido, ele é alegria em pessoa, né? Pastor Márcio Rocha, ele tem até um canal no YouTube chamado Márcio Rocha Classics, que ele pregava para jovem, vestido de palhaço, subido em andaime, sabe? Ele já entrou dentro de um caixão. Isso, 20 anos atrás. Falar isso agora, mas isso quando não tinha internet, porque senão tinha viralizado. Então ele tinha essa alegria, essa expansividade, falava com todo mundo, sabe o nome de todo mundo, fala alto, ele está falando no telefone, parece que ele está brigando com alguém. Conhece alguém assim, sanguinão e tal? E ele prega, todo mundo ri, eu prego, todo mundo chora. Diferentes. Isso me atraiu, né? Admirava, eu achava ele assim. Irmão, chegou uma hora que isso começou a me irritar, num ponto, essa alegria toda dele, tá? Essa alegria toda, isso começou a me irritar num ponto, né? Por quê? Ai, ri de tudo faz piada, tudo fala, sabe? Começa a te irritar aquilo que um dia você admirava. Entendeu o que é? E eu comecei, né? Eu estava dentro do carro com ele, ele freava o carro. O que houve? Aquela freada. Oi, fulano! Eu falei, meu Deus, quase bateu o carro para dar tchau para alguém. Começou a me irritar. Tudo me irritava. Eu vi ele assistindo Chaves e rindo, me irritava, gente. Eu falei, não acredito que ele está rindo de Chaves. Né? Então começa a tudo te irritar, aquilo que um dia você admirou. Você está entendendo como que funciona? Então a gente precisa voltar a admirar. A gente precisa retomar isso, sabe? Falar assim, não, isso foi algo que um dia eu admirei. E você começa a recuperar essa admiração, colocar ali os olhos das qualidades, e você começa recuperando a admiração. E quando você recupera a admiração, você vai recuperar o sentimento. Amém? E é o que eu falei, pode ser as pequenas coisas, sabe? É um bom pai, é um bom filho, sabe? Tudo aquilo que um dia você passa a olhar como irritabilidade, como... E Deus ministrou tanto na minha vida nessa época, que eu coloquei isso no livro, esse testemunho. Deus falou para mim assim, faz para ele uma noite da admiração. Foi o aniversário de casamento nosso, já tinha as crianças. E nós fizemos, né, em casa, uma noite de admiração. Pedi às crianças para escreverem uma redação para o pai. Pai, por que eu te admiro? E eu escrevi a minha, marido, por que eu te admiro? E ali o Senhor foi me fazendo lembrar, sabe, das qualidades, de tudo aquilo que Ele era, né? Porque se você relacionar com o outro, nas suas fraquezas, você só vai potencializá-las.
Mas se você relaciona com o outro, nas suas forças, você só vai fortalecê-las. Amém, queridos? E às vezes a gente só fala do defeito, só fala assim com os filhos também, né? Mas o Senhor não é assim que Ele trabalha conosco. Ele diz que não lembra dos nossos pecados, né? Que não nos trata segundo as nossas iniquidades. Então nós temos que aprender com o Senhor e lidar com o outro com o melhor que Ele traz. Então eu quero te deixar essa palavra. Volte a admirar. Volte a admirar. Sabe, faça esse exercício, né? Comecem a servir um ao outro. E ele também precisa voltar a te admirar. Vocês precisam quebrar esse ciclo dentro da casa de vocês. Trazer admiração, trazer a presença de Deus. Trazer, sabe, recuperar tudo aquilo que o inimigo quis quebrar em nome de Jesus, tá? Então, esse é só o capítulo 2. Fiquei com a primeira parte. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe o seu casamento, que o Senhor venha restaurar tudo aquilo que está quebrado. O Senhor é poderoso. Eu quero terminar o meu testemunho dizendo, que bom que eu não sucumbi à pior fase, a fase de querer desistir, a fase de achar que não amava mais, a fase de achar que eu casei errado, tá? E eu te digo, te dou um testemunho hoje, que bom que eu permaneci. Porque se eu não tivesse permanecido, eu não estaria aqui hoje vivendo os melhores dias do nosso casamento. Os melhores dias da nossa família, sabe? Mais parceiros do que nunca. Do que nunca, né? E vida sexual melhor do que nunca. Porque não, o novinho é que é bom. Não, irmãos, os mais velhos é que sabem das coisas. É ou não é, mulherada? A gente é que sabe, a gente é que já está, ó. Nossa, imagina, quantos anos fazendo isso? A gente está pós-graduado já, né? Então, é para ficar cada vez melhor. Tudo cada vez melhor. É para viver o nosso casamento ao máximo. É para se reconectar de novo. É para ser amigo, servir um ao outro, cuidar um do outro e botar o diabo para correr. Amém? Eu quero terminar com uma frase aqui para vocês. Vamos ler juntas? De que nos recusarmos a enfrentar, deixaremos de herança para os nossos filhos. Vamos repetir, gente? Os gigantes que nos recusarmos a enfrentar, deixaremos de herança para os nossos filhos. Essa é outra parte do livro que vem tratar com o que acontece dentro dessa casa. Amém? Com filhos, criação de filhos, tá? Com os gigantes que nós pais temos que vencer. Porque se você não vencer esse gigante, vai deixar de herança para eles. Se você não vencer esse gigante da depressão, vai deixar de herança para os teus filhos, tá? Se você não vencer esse gigante, tá? Da pornografia, do adultério, vai deixar de herança para eles. Se você não vencer esse gigante de uma vida financeira enrolada, né? De ser enrolado com tudo, de dar palavra e não cumprir, de fazer as coisas de qualquer maneira, vai deixar esse gigante para eles enfrentarem. Se você não vencer o gigante da frieza espiritual na tua vida, da religiosidade, vai deixar de herança para os seus filhos. Então temos que pensar, o que vamos deixar de herança para a nossa descendência, para a nossa geração. Nós somos matadores de gigantes. Tem matador de gigante aqui, igual Davi? Você é um matador. Olha para essa pessoa que está do lado e fala, tu é um matador de gigante. Eu não falo para ela, não sei qual o gigante que você está enfrentando, não. Mas diz assim, ó, mas a vitória é tua, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Então aí os capítulos do livro, um pouquinho do sumário. E que Deus abençoe a sua família.